Olá! Já pararam para pensar de onde vêm as regras que organizam um país inteiro? Hoje, a gente vai mergulhar num conceito fundamental para entender isso: o poder constituinte. É ele, no fim das contas, a força por trás de todas as leis. Pois é, essas são as perguntas que vão nos guiar. Quem, afinal, tem autoridade para criar ou para mexer na lei mais importante de todas, que é a Constituição? Bom, vamos descobrir isso juntos. Para a gente entender o poder constituinte, a gente precisa fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos ver como uma virada de chave no jeito de pensar o poder do Estado mudou completamente as regras do jogo. Antigamente, a ideia era que o poder vinha de Deus e era entregue na mão do rei. A famosa frase do Luís XIV, "O Estado sou eu", resume bem esse pensamento, né? Mas aí a teoria do poder constituinte chega e vira essa lógica de ponta cabeça, dizendo não, o poder de verdade não vem de cima para baixo, ele nasce do povo. E o palco para essa grande transformação de ideias foi a Revolução Francesa. Foi naquele caldeirão de acontecimentos que a noção de que o povo é soberano ganhou uma força enorme, batendo de frente com o absolutismo dos reis. E o grande nome por trás dessa teoria é o abade francês Emmanuel Sieyès. Na sua obra mais famosa, ele basicamente argumentou que a nação, ou seja, o povão, chamado Terceiro Estado, era a verdadeira dona do poder de criar uma constituição. Resumindo, as regras do jogo pertencem ao povo e não mais a uma única pessoa. Ok, agora que a gente já sabe de onde veio a ideia, vamos ver como esse poder funciona na prática. Ele tem basicamente duas caras. Uma que serve para criar tudo do zero e outra para fazer ajustes no que já existe. O primeiro é o poder originário. Pensa nele como um arquiteto diante de um terreno vazio. Ele vai criar a planta, a fundação, toda a estrutura a partir da qual o prédio vai ser construído. É um poder que inaugura uma realidade jurídica totalmente nova. O segundo é o poder derivado. Usando a mesma analogia do prédio, esse seria o trabalho de quem faz uma reforma. Dá para trocar uma janela, pintar uma parede, mas é preciso respeitar a estrutura original que o arquiteto criou. Ele não cria, ele modifica. E este quadro aqui resume a diferença de um jeito ótimo. De um lado, o poder originário, que é um fato político, nasce da vontade do povo e não tem amarras jurídicas. Do outro, o poder derivado, que já é um poder de direito previsto na própria Constituição e por isso mesmo é todo limitado por ela. Então, como é esse poder que cria constituições a partir do nada? Vamos mergulhar um pouco mais nas suas características. Olha, suas características mostram uma força realmente impressionante. Ele é inicial, porque dá o pontapé numa nova ordem de leis. É autônomo e ilimitado do ponto de vista jurídico, porque não precisa obedecer a nenhuma regra anterior. E o mais interessante, ele é permanente. Mesmo depois de criar a Constituição, esse poder não acaba. Ele só fica ali, adormecido, latente, na soberania do povo. E agora vamos para o outro lado da moeda, o poder que trabalha dentro do sistema que já está funcionando, o poder derivado. Ele aparece de algumas maneiras. A mais comum é o poder reformador, que permite as emendas ao texto. Existe também o poder decorrente, que em uma federação como o Brasil, dá aos estados o poder de criar suas próprias constituições. E por fim, teve o poder revisor, que foi uma coisa bem específica, prevista para acontecer uma única vez, 5 anos depois da nossa Constituição ser promulgada. E para a gente ver como esse poder é limitado, é só dar uma olhada no processo para aprovar uma emenda à Constituição do Brasil. É um caminho super rigoroso, precisa de muita gente para propor, tem que ser discutido e votado 2 vezes em cada casa do Congresso. E ainda precisa de uma maioria de 3/5. Isso deixa bem claro como o poder derivado tem que seguir regras bem definidas. E a limitação mais forte de todas são as famosas cláusulas pétreas. Pensa nelas como as vigas que sustentam o prédio da Constituição. Elas simplesmente não podem ser derrubadas pelo poder de reforma. Elas estão ali para proteger a identidade e os valores mais importantes do Estado. Agora se preparem para um dos conceitos mais fascinantes disso tudo. E se o significado de uma Constituição pudesse mudar, sem que uma única palavra do seu texto fosse alterada? Parece estranho, né? Vamos pegar um exemplo real, o artigo 226 da Constituição Brasileira. O texto original é bem específico, define a união estável como sendo entre o homem e a mulher. Esse texto, palavra por palavra, continua exatamente o mesmo desde 1988. Nenhuma emenda constitucional tocou nessa frase. Só que a forma como a sociedade e a justiça leem e aplicam essa regra hoje mudou, e muito. O nome desse fenômeno é mutação constitucional.
Foi exatamente isso que aconteceu quando o Supremo Tribunal Federal interpretou esse artigo para incluir também as uniões entre pessoas do mesmo sexo. O texto continuou o mesmo, mas o seu alcance foi ampliado para acompanhar a evolução da sociedade. É um exemplo perfeito de como a Constituição é um documento vivo. E, para fechar, vamos olhar rapidinho para uma dimensão mais moderna do poder constituinte, uma que vai além das fronteiras de um único país. Esse é o chamado poder constituinte supranacional. Ele surge quando vários países resolvem criar uma ordem de leis em comum, como é o caso da União Europeia. Nesse processo, cada nação cede um pouquinho da sua soberania para fazer parte de algo maior, o que mostra como o conceito de poder constituinte está sempre evoluindo. Resumindo tudo, o poder constituinte não é só um evento que acontece uma vez na história. Ele é, na verdade, um diálogo dinâmico e que não acaba entre a lei fundamental e as transformações da sociedade. É a força que dá a forma e, ao mesmo tempo, permite a adaptação das regras que nos guiam. E isso nos deixa com uma questão para a gente pensar. Como é que se encontra o equilíbrio ideal entre a rigidez, que é necessária para dar segurança, e a flexibilidade, que é indispensável para a Constituição acompanhar o seu tempo? A busca por essa resposta, no fim das contas, é o que define o futuro de qualquer nação.